O fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Olá, peregrinos. Fiquei um tempo sem fazer alguns vídeos aqui, né? Mas eu não desisti, não. É como diz o Paulo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O importante é a gente não desistir. O inimigo, ele fica fazendo tudo que pode para fazer as pessoas desistirem de seus projetos, não é verdade? Mas nós temos que perseverar. E dessa forma também a minha conversa aqui com esse devocional e essas reflexões sobre a palavra de Deus também não deixaram não morreram no meu coração de maneira nenhuma. São nessas questões de final de ano, a gente se envolve com muitas tarefas, né? E acaba deixando algumas coisas, priorizando outras. Mas isso aqui também é importante para mim, porque isso me ajuda, eu gosto muito. E eu queria trazer hoje uma palavra sobre isso, que não importa como que começou, importa como termina. Não é verdade? Então, eu queria colocar a fé no centro de tudo hoje aqui. A fé em Cristo Jesus, por exemplo. Né? Que para mim é o principal na minha vida. Que uma pessoa com fé, ela tende a ter sucesso nas suas empreitadas. Ah, mas alguém pode estar me olhando aí do outro lado, né? E pensando assim, irmão, mas eu tenho fé, eu sou crente, eu sou cristão e eu tô quebrado. Irmão, isso não é problema. Se tu tem fé mesmo, tu caiu, tu vai levantar. Entendeu? A fé não impede que tu caia. A fé faz com que tu levante. Tá bom? Vamos pegar um exemplo. Quantos exemplos eu tenho de pessoas no mundo que não têm fé e são muito bem-sucedidas nos seus trabalhos? Elas colocam toda a sua fé no seu trabalho. Elas trabalham a vida toda e trabalham bem e acumulam riquezas e adquirem patrimônio. E no final das contas se aposentam e não tem mais aquele trabalho para colocar a sua fé, né? Porque a fé estava no lugar errado, estava no trabalho. E ela era bem-sucedida no trabalho, acumulou riquezas e tudo mais. E aí quando se aposenta não tem mais aquilo para se agarrar, ela se aposentou, então enquanto ela para descansar, e se a fé dela tivesse alicerçada nas coisas de Deus, ela ia conseguir viver com a família e curtir a vida. Não, a gente vê as pessoas se aposentarem muitas vezes depois de uma vida de sucesso, entre aspas, né? Sucesso material, as pessoas acabarem alcoólatras, ou em divórcios, ou caindo, né, em questões aí do mundo que causam discórdia e destruição familiar, e, enfim, todo esse tipo de coisa. Isso é muito comum. As pessoas, enquanto estavam agarradas naquele ídolo, né, que é o trabalho também é um ídolo. Se a pessoa colocar o trabalho acima de Deus, tudo que tu colocar no lugar de Deus no teu coração se torna um ídolo na tua vida. O dinheiro, ele pode se tornar um ídolo se tu colocar ele acima de Deus na tua vida. O trabalho, da mesma forma. Até a tua família, se tu colocar no lugar de Deus, no teu coração se torna um ídolo. A tua esposa, se tu colocar no lugar de Deus, as mulheres, né, se tu colocar no lugar de Deus, as festas no lugar de Deus, tudo que tu coloca no lugar de Deus na tua vida se torna um ídolo. E tu vai estar colocando a esperança no lugar errado. Então as coisas tendem a dar errado. Então a gente tem inúmeros casos de pessoas bem-sucedidas que estão com a fé no lugar errado, não estão com a fé em Cristo, não conhecem a palavra e infelizmente quando se aposentam e deveriam descansar e completar a carreira, né? E serem realmente bem-sucedidos espiritualmente, na verdade ali elas acabam morrendo na praia, como se diz. E o cristão aprende através de Paulo, onde ele diz lá em 2 Timóteo 4, né? Ele fala assim, ó, já completando a carreira da fé dele um pouco antes de ser levado à morte, né? Combati lá em 2 Timóteo, versículo 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Jesus já tinha vindo, né, a primeira vez. E aqui Paulo estava falando também da segunda vinda de Cristo. Que para ele estaria voltando, né, naquele instante, mas que vai voltar fisicamente, todo olho verá. Então o que eu quero falar para os irmãos em Cristo hoje é: perseverem na fé, porque não importa como começou. Porque também na fé nós temos muitos exemplos. As pessoas começam bem, se envolvem em tudo que é trabalho, se desgastam e faz aquele ativismo, né? E no final acaba esmorecendo e se esfriando. E isso é muito perigoso, porque voltar depois é muito complicado, é bem difícil.
A fé, depois que esfria, ela tende a levar a uma apostasia. Mas, com a graça e misericórdia de Deus, as pessoas podem ser retomadas. E para aquelas pessoas que estão no mundo e não conhecem a fé de Cristo, coloquem a sua fé, a sua esperança no lugar certo, para que você não venha esmorecer no final. Porque se você colocar a sua fé, a sua esperança nas coisas desse mundo, você está fadado ao fracasso no final. Porque você vai olhar para trás e você vai ver, puxa vida, olha quanta coisa eu fiz e agora eu estou aposentado, eu não presto mais para nada. E não é esse o pensamento que Deus quer na nossa vida. Deus, ele quer que tu coloque a esperança nas coisas do alto, que é para tu ver aquilo que tu construiu com a graça de Deus e não venha esmorecer no fim. Porque a gente sabe que depressão, ansiedade são coisas reais, estão aí rondando os corações, né? E nós repreendemos isso em nome de Jesus Cristo, porque nós colocamos a nossa esperança nas coisas do alto. Não coloque a sua esperança nas coisas dessa terra, desse mundo. Isso aqui é tudo efêmero, é tudo passageiro. Se você colocar as esperanças nas coisas desse mundo, seja o que for, pessoas, coisas, dinheiro, emprego, o que for, você está fadado a não completar a carreira, a acabar esmorecendo no fim. E o que importa é como termina e não como começa. Guarde bem essa palavra no seu coração, porque isso pode estar acontecendo com você nesse momento. E agora, mais do que nunca, é o momento de avivarmos a nossa alma com uma fé genuína em Cristo Jesus, que é a rocha verdadeira, a qual, se a nossa fé estiver alicerçada, nenhum ventinho pode derrubar. Vai vir as tempestades, como eu disse, as quedas, porque o cair é do homem, né? Mas o levantar é de Deus. Então, não importa quantas vezes tu caiu, o que importa é que tu levanta. E a fé em Cristo tem esse poder de levantar o homem. Porque o cair é do homem. Isso ninguém tá... Não pense, eu caí, não é para mim isso aí. Isso é normal. Pessoas quebram e ressurgem. Jesus é especialista em refazer almas, refazer seres humanos, em reconstruir, em colar cacos, fazer vasos novos com cacos de vaso. É isso que ele faz. Essa é a especialidade de Jesus. Restaurar casamentos, restaurar ministérios, restaurar vidas, restaurar almas. Jesus faz tudo e muito rápido. É só a gente deixar se amoldar. Coloque a sua esperança nas coisas do alto e você não vai se arrepender no fim. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.